Olá! Vamos pensar hoje na nossa vida de um jeito um pouco diferente? Imagina que ela é uma casa. Uma casa que a gente mesmo constrói, tijolo por tijolo. E o nosso guia nessa jornada é justamente esse conceito, a casa do eu, que é basicamente um mapa para a gente entender como dar sentido a essa construção. E essa ideia toda não surgiu do nada, tá? A base para nossa conversa de hoje vem das reflexões de Carlos Nepomuceno, um cientista da inovação pessoal, direto do livro novo dele. Ou seja, são pensamentos bem frescos que convidam a gente a ser o arquiteto da nossa própria vida. E para começar, já vamos direto ao ponto com uma frase bem forte do Mark Manson. A morte deve ser a bússola dos nossos valores. Parece pesado, né? Mas vamos entender por que essa ideia, na verdade, pode ser o alicerce mais importante da nossa casa. Nossa primeira parada, então, é para a gente olhar bem para o terreno onde essa casa vai ser construída. E esse terreno tem uma característica fundamental, uma verdade sobre a nossa existência que a gente não pode ignorar. Olha que interessante. Nós somos a única espécie que tem plena consciência de que um dia vai morrer. E saber disso gera o que os pensadores chamam de angústia da finitude. Sabe, aquela ansiedade que vem justamente por a gente saber que o nosso tempo aqui, ele tem um limite. Tá. Mas se a gente sabe disso, como é que a humanidade lida com uma angústia tão profunda? Bom, na maioria das vezes, a gente tenta construir umas rotas de fuga, uns abrigos, para não ter que encarar essa realidade de frente. E é super natural, né? Pensar na morte dá um frio na espinha. Então, para acalmar os nervos, a nossa mente é super criativa para construir ilusões. Quase como se a gente trancasse uma porta dentro da nossa casa para não ter que olhar o que tem lá fora. E as duas fugas mais comuns a gente conhece bem. Uma é acreditar em algum tipo de vida depois da morte. A outra é mais simples, só tentar ignorar o fato. Sabe? Empurrar o pensamento para longe, fingir que a nossa casa não tem muros. Só que aí é que entra um paradoxo bem curioso. Acreditar que vai ter uma outra vida ou uma outra casa depois pode, sem querer, fazer com que a gente não viva de verdade na casa que a gente tem agora. Fica sempre aquela espera por algo que ainda vai vir. Porque no fim do dia, a gente pode questionar um monte de coisa, mas uma coisa permanece como a fundação de tudo. A nossa vida, aqui e agora, é real, e o tempo que a gente tem para viver nela é limitado. Ponto. Então, o que acontece se a gente parar de fugir? E se, em vez de criar rotas de escape, a gente decidir olhar bem para o tamanho real do nosso terreno? É aí que uma nova forma de construir a vida se revela. E aqui está o pulo do gato. A ideia central é essa. Enquanto fugir da morte prende a gente em ilusões, encarar nossa finitude, isso, na verdade, nos liberta. Liberta para a gente projetar nossa casa com intenção, com propósito. É a diferença entre construir um abrigo e construir uma fortaleza. E essa liberdade que a gente descobre nos permite fazer algo incrível, transformar a nossa própria vida num projeto, um projeto consciente. A gente passa a ser o arquiteto da nossa casa do eu. E esse caminho pode ser visto em 3 passos bem claros. Primeiro, aceitar o prazo final da obra. Segundo, se perguntar de verdade o que a gente quer fazer com o tempo que tem. E terceiro, transformar a vida num projeto de verdade, com uma missão clara. O que a gente veio construir aqui? E por que esse prazo é tão crucial? Como o Mark Manson diz, é a morte que cria escassez. E é essa escassez que dá valor às nossas escolhas. Cada tijolo que a gente escolhe colocar, cada parede que a gente decide erguer, tudo isso se torna importante porque o nosso tempo de construção não é infinito. Quando a gente encara a nossa temporalidade, o que é superficial, o que é só decoração, simplesmente perde a força. O que fica é o essencial, aquilo que é a estrutura da nossa casa. A gente ganha uma clareza incrível sobre o que realmente importa. Diante disso tudo, vale a pena uma pausa para a gente pensar. O que essa perspectiva toda revela sobre a nossa própria casa? Sobre as nossas prioridades? O que é estrutura e o que é só enfeite? E agora a gente chega na parte final da nossa reflexão, que na verdade une todas essas ideias num grande e poderoso convite, o de finalmente viver de verdade na casa que a gente está construindo. A conclusão é a seguinte: a consciência de que somos finitos não é uma maldição. Muito pelo contrário. Ela é o convite mais radical e mais honesto que a vida nos faz para vivermos com intenção, com propósito, com aquela urgência boa de quem sabe que cada momento é precioso.
Porque, no fundo, a vida só ganha um norte, uma direção de verdade, quando a gente entende que essa jornada é única. Essa nossa casa do eu é uma obra que não se repete. Não tem ensaio, é uma chance só. E para fechar essa ideia, tem uma frase do Philip McGraw que é perfeita. Cada um de nós é a única versão de si mesmo que vai existir em toda a história do mundo. Pensa na potência disso, uma singularidade absoluta. E assim, a reflexão que fica, o convite que continua ecoando, é essa pergunta: como a gente pode aproveitar o máximo tempo que tem? Como podemos nos tornar a versão mais autêntica de nós mesmos? A resposta para isso é o verdadeiro projeto de uma vida inteira.